Prontinho. Bom, vamos pelo Instagram só, né? Depois eu salvo a live aqui, subo no YouTube e vou ver porque que não está acessando lá a câmera. Ontem eu testei, a câmera tá funcionando normal, mas enfim, vamos lá, gente. Bom, hoje a live, eu vou fazer a live baseado neste livro aqui, ó. Como enriquecer com paz de espírito. E é justamente o primeiro capítulo que fala, conheça a sua própria mente e viva a sua própria vida. Bom dia, Delisa. Aula do 100, a Valéria falou. Então, muito bacana, né? Olha, hoje é terça, amanhã, então eu tô postando as aulas do 100 de segunda, quarta e sexta. A gente já tá aí nas 293, mais ou menos. E é muito legal. São 365 aulas e eu espero que realmente esteja sendo contribuição aí para muita gente. E o 100 também fala, né, sobre essa importância da gente trabalhar com o nosso subconsciente, a gente conhecer a nossa mente. Quando a gente fala em mente, a gente pensa só naquela mente lógica. Só que a mente lógica, ela não significa nada diante do subconsciente. Então, a mente lógica, digamos que é 5%, 1% de toda a nossa capacidade. E a nossa mente subconsciente é onde detém toda a informação. Então, quando a Valéria falou, te achei por acaso ontem, te seguindo. Olha, que delícia! Gratidão, Valéria! Fico muito feliz mesmo. E que seja muita contribuição aí para sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Subconsciente é onde está toda a informação da nossa experiência de vida, da nossa história do passado, da nossa história do futuro e também de todos os nossos eus. Imagina que você é um ser multidimensional. Você não existe só nessa realidade, terceira dimensão, neste momento. Mas você existe em outras dimensões também. Porque a consciência, ela é uma só. Então, a consciência, ela está se experimentando em vários níveis dimensionais. E é por isso que a gente precisa conhecer a nossa mente. Porque a gente precisa compreender a nossa realidade aqui e agora. Então, nesta existência, cada um tem a sua historinha. E nós estamos passando por dificuldades, desafios, nós estamos aqui. Segundo o 100, ele fala que nós estamos passando por um momento de expiação, que é onde a gente está corrigindo os nossos erros de entendimento e compreensão da realidade. Ok? Veveta, seja bem-vinda. Veveta, não funcionou o YouTube, então a gente está aqui no Instagram. Então a gente está aqui nesse processo de nos compreender. Não para compreender aquilo que a gente faz de errado, mas também aquilo que a gente faz de errado e compreender a nossa própria existência dentro do universo, porque nós não estamos separados do universo. Quando disse todos somos um em todas as dimensões possíveis. Como seres humanos, segundo tudo que eu estudei, segundo tudo que eu compreendi, nós estamos entre terceira dimensão aqui, mas nós estamos também até a 9ª dimensão. Então, a gente tem nossos eus, partes de nós, até a 9ª dimensão. E depois que a Terra faz uma transição, porque a Terra também é o ser que está transitando de consciência, e o humano também fazer essa elevação de consciência, ele também consegue acessar outros níveis de dimensão. Então, os meus eus, que estão em níveis mais elevados de consciência, eu vou poder acessar através dessa expansão. Então, esse conhecer a própria mente significa você saber que você é esse ser macro. E viver a sua própria vida significa você buscar, dentro do seu entendimento de realidade, quem é você dentro desse universo, nesse olhar. Não sou apenas aquilo que eu olho na frente do espelho, mas eu estou conectado com tudo e com todos.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um mestre ascensionado, um Sananda, o Cristo ou qualquer outro mestre, a gente pode e deve compreender que ele também é uma parte de nós, é um eu que existe em uma dimensão mais evoluída e que está hoje servindo como meu guia, como meu mestre, seja um anjo, seja qualquer mestre que esteja nos ajudando, é uma parte de mim que está vivendo em uma outra dimensão e que tem um conhecimento que eu não tenho. Então eu preciso acessar esse conhecimento através de um trabalho que eu vou fazer dentro do meu mental. E o que me separa de todo esse entendimento? O que nos separa de tudo isso, né? De todo esse entendimento? É aquilo que a gente tem como limitação dentro desse subconsciente. Então, como que eu cresci? Como que eu fui criado desde a infância? O que me contaram? O que eu acredito hoje? Todas essas questões, elas precisam ser respondidas para que essa compreensão de quem é você venha para a superfície. Então, eu preciso conhecer aquilo que eu acredito. E por que a gente precisa conhecer? Porque a gente vive em um piloto automático. A gente vive e a gente não questiona. A maioria das pessoas, elas não questionam aquilo que contaram para elas. Então, elas têm uma crença, elas defendem aquela crença sem questionar o que existe por trás daquela crença. Como seria se eu não acreditasse nisso? Será que existe uma outra possibilidade? Será que existe uma outra história? Será que existe um outro caminho? Será que existe um outro direcionamento? Eu preciso questionar se essa minha crença, se essa crença que eu tenho, olhando para a minha história, se ela é contribuição na minha vida ou não. Desde que eu comecei o meu processo evolutivo, né, que eu conto de 2015 para cá, que foi realmente quando teve um despertar que eu entendi que eu precisava buscar o meu ser, eu precisava me compreender. Então, desde esse momento de 2015 para cá, eu sempre estou questionando as minhas crenças, eu sempre estou questionando o que existe além daquela crença, ou por detrás daquela crença, para que eu possa ter esse vislumbre de compreender um pouco mais sem a visão daquilo que me ensinaram, ou daquilo que eu captei, porque a gente está captando informação o tempo todo, dentro das projeções, daquilo que a gente percebe, eu preciso me questionar um pouco além. E não ter medo, não ter receio nenhum de mudar de ideia, de mudar de crença, de mudar de opinião, de fazer um caminho diferente, de fazer uma escolha diferente, que seja todos os dias. Porque a gente se expande nesse mudar a rota, nesse olhar por detrás da crença, sair da caixinha, sair daquele círculo, a gente sempre vai se expandir. Ainda que você viva uma experiência que não é tão prazerosa para você, que não é tão boa quanto você esperava, ainda assim aquela experiência ela vai te trazer um aprendizado que vai mostrar mais um pouco de você. Ou seja, como que eu estou funcionando nesta realidade. E eu acredito como o principal propósito da nossa vida é descobrir o nosso potencial e buscar a nossa luz interior. Esse, para mim, é a nossa missão, é o nosso propósito de vida. Porque imagina que se nós somos a imagem do Criador, né, da criação, e nós somos essa parte dessa criação, vivendo essa experiência aqui, nós estamos aqui para desenvolver uma nova história, para descobrir o nosso potencial, e dentro dessa história a gente vai resolver questões que a gente não conseguiu resolver em outra existência. E aí, se você acredita ou não em vidas passadas, você precisa olhar para as situações da sua vida, e aí entra esse questionamento de crenças. O que eu aprendi nessa vida?
o que realmente está acontecendo na minha vida, que começou nessa existência, e aquilo que eu vejo que está acontecendo na minha vida, mas que não tem uma causa raiz nessa existência. Quando a gente entra nesse mergulho de se conhecer, a gente consegue identificar padrões da nossa vida que estão se repetindo, que não começaram nessa existência. Ou seja, como diz o livro Um Curso em Milagres, nós estamos fazendo a expiação, ou seja, tem coisas que eu não aprendi em vidas passadas, experiências passadas, que eu estou repetindo nesta vida. Ou seja, eu estou tendo uma nova chance, uma nova oportunidade de reparar este erro no sentido de compreensão da realidade. O erro é simplesmente a falta do entendimento de quem somos. Todas as vezes que a gente comete um erro na nossa vida é porque a gente não sabe quem somos. A gente não sabe por que estamos aqui. E a gente não sabe para onde nós estamos indo. E é aí que os erros acontecem. Então, os erros são grandes professores na nossa vida. Tá fazendo sentido para vocês? Lídia, bem-vinda. Marinês, todo mundo que chegou aí depois. Gente, sejam bem-vindos. Esta live iria acontecer no YouTube, porém eu não consegui ativar a câmera a hora que eu ligava a live. Portanto, estamos aqui no Instagram. Porém, a live vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Marinês, estou no primeiro ano de um curso em milagres. Olha que legal, Marinês. Espero que você esteja tendo aí grandes aberturas mentais, porque eu acho que é sempre um portal. Eu vejo que todo o ensinamento assim que eu fui recebendo foi sempre um portal para algo mais. E vira uma cadeia, né, de acontecimentos. Quando você absorve aquele conhecimento, você está preparada para um novo conhecimento. E isso me lembrou uma mensagem que eu recebi justamente numa experiência que eu tive muito recente e que foi uma experiência também que deu um boom assim na minha mente, que foi a experiência com a ayahuasca. E aquela consciência que estava ali naquele momento cuidando do processo, ela disse: enquanto você não absorver este conhecimento, não volte. Entende? Não volte. Não faça de novo essa experiência enquanto você não aprender tudo. Então, tudo que você está a aprender, não. Enquanto você não colocar em prática. Tudo que você está aprendendo aqui, você precisa colocar em prática. E aí, quando você colocar tudo em prática, ou seja, absorveu a informação e colocou em prática, aí você volta para receber mais informações. E isso tem a ver com esse nosso subconsciente. Quando a gente está num processo de cura, quando a gente faz uma cura, a gente está pronto para uma nova cura. Quando a gente absorve um conhecimento e coloca aquele conhecimento em prática na nossa vida, a gente está pronto para um novo conhecimento. Então, na nossa experiência de vida, as coisas vão sendo dadas dose por dose. Você não recebe além do que você tem capacidade. Você vai recebendo conforme a sua capacidade. O que acontece é que, como a gente não tem esse entendimento do subconsciente, a gente acaba ficando atrapados, ou ficando atrapados é uma palavra em espanhol. A gente fica presos ali naqueles acontecimentos da vida. Então, de que forma? Eu tô sofrendo um trauma da minha infância. Aconteceu algo na minha infância e eu estou sofrendo. E aonde que está esse trauma? Eu sinto ele através das minhas emoções. E são diversas emoções. Cada trauma, dependendo da pessoa, o que um trauma vai causar? De repente vai se fechar, a pessoa vai ficar fechada para os relacionamentos. De repente a pessoa não consegue progredir, não consegue ser quem ela deseja ser. Então ela fica ali presa naquele acontecimento que foi gerado por aquele trauma da infância. Se eu não vou estudar o que aquele trauma está representando na minha vida, eu não vou chegar, de repente, à informação de que ele é resultado de algo que já aconteceu numa vida passada.
e que eu não resolvi. E teve que acontecer nessa nova história, e aí eu era uma criança, sofri um trauma, eu cresci, fiquei adulta, me vitimizei por aquele trauma, me coloquei como vítima, e como adulta eu não consigo compreender que aquele trauma pode ter por trás dele uma grande cura. Que quando eu resolver ele dentro do meu subconsciente, ou seja, o que eu preciso fazer para resolver esse trauma? Para passar pela expiação. O que eu preciso fazer? De repente eu preciso perdoar aquela pessoa que gerou aquele trauma? E aí esse perdão vai liberar toda uma história do passado, de geração para geração. E esse perdão vai quebrar um fluxo ali de acontecimentos que estão se repetindo dentro da própria família. Então, esse entendimento de que tudo que acontece na nossa vida tem uma raiz dentro do nosso subconsciente. A Marinês falou, também fiz uma experiência com a ayahuasca e bateu com ou sem, porque o que ela me pediu foi a entrega. Sou muito racional. Olha, para você ver, né? Quando a gente tá preparado e a gente entrega, né, o coração, diz, olha, eu não sei nada e eu quero descobrir, a resposta vem exatamente da forma como você precisa e da forma como você está preparada naquele momento. E aí, claro, a Marinês com certeza está colocando em prática aquilo que ela recebeu. E a vida da Marinês nunca vai ser a mesma. A partir do momento que ela absorve o conhecimento e ela coloca esse conhecimento em prática, a vida da gente nunca é a mesma. Então, nesse caso do trauma, por exemplo, por que eu falo do trauma? Porque a maioria, eu digo 95%, se não 100% das pessoas que têm questões de vida, elas têm um trauma gerado na infância. Às vezes, esse trauma está oculto no subconsciente. O subconsciente, para proteger aquela pessoa, guardou aquele trauma. E ela não se lembra daquele trauma. Mas ele está lá, ele existe. E ele está reverberando na vida dela através das situações em que ela está envolvida. Então, a gente conhecer a nossa mente significa o que eu tenho dentro de mim que está gerando esta realidade e que eu preciso compreender e resolver para passar para o próximo nível. Então, a gente sai do lugar de vítima e a gente passa a se conhecer. Então, eu preciso conhecer no nível técnico um pouco, claro. Eu preciso saber que o meu subconsciente é uma nuvem de informação, que o meu subconsciente está conectado com outras dimensões. Eu preciso compreender que o meu subconsciente traz todas as informações de todas as minhas existências, mesmo aquelas existências que estavam fora da realidade planeta Terra. Eu preciso me abrir para isso. E quando eu me abro para isso e passo a acreditar nisso, eu já abro um portal de possibilidades. E aí eu já não me vejo mais como um serzinho limitado dentro de um corpo, ou vestindo um corpo, ou parte de um corpo. Eu me vejo um pouco mais além disso. Quando a gente começa a se ver um pouco mais além, a gente começa a se conectar exatamente com estes seres que estão nos ajudando. E aí eles vão nos ajudar de que forma? Trazendo experiências para as nossas vidas que farão que a gente receba essa compreensão. Porque ainda que você leia um livro, se você não tiver uma abertura mental, aquela informação daquele livro não vai entrar na sua mente. Você vai ler e não vai entender nada, vai botar o livro de volta na estante, na gaveta, em qualquer lugar, e você não vai ter o entendimento que aquela informação daquele livro trouxe para te ajudar a fazer esse processo. Então, primeiro eu conheço, né, quem eu sou por dentro no nível da informação, porque eu sou um pacote de informações. Então, tira o corpo de lado, esquece o corpo. O corpo é o seu veículo, ele tem informações? Sim, mas da onde que o corpo recebe a informação? Do subconsciente. É o subconsciente que programa as células
é o subconsciente que programa o DNA. É o subconsciente que programa todas as informações do nosso sistema, de todo o nosso sistema. Então a gente tira o corpo de lado e passa a compreender o que forma o nosso pacote de informações. A Valéria disse, eu constelei algumas questões, foi muito bom, mas ainda existem questões a serem vistas e iluminadas. Continua constelando, se a constelação ela trouxe para você um ganho no seu entendimento, continue constelando. São terapias, e as terapias elas servem, mas é aquilo que eu falei antes, todas as terapias servem, todas as experiências servem, mas você precisa pegar a mensagem que saiu ali e colocar em prática, até você entender que você absorveu aquela informação e aquela questão que estava mal resolvida, ela foi resolvida. Entende? Ela foi resolvida. Eu acho que tem até uma consteladora aqui, a Lídia, né, Lídia? A Lídia tá por aí, ó. Lídia é consteladora sistêmica. Quem tiver aí interesse, já conversa com a Lídia que tá aqui na live. Então, as terapias, todas as experiências que surgem na nossa vida são ferramentas para nos dar aprendizados. Ela nos dá informação e a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com aquela informação. Porque a mesma coisa a ayahuasca. Eu considero a ayahuasca uma ferramenta de expansão de consciência. Ela é uma ferramenta de expansão de consciência. Mas se você for lá viver a experiência e depois não saber o que fazer com a experiência, não vai resolver nada na sua vida. Entende? Não vai resolver nada na sua vida. E isso é para tudo. Desde um livro que você estuda, de uma terapia que você vai no psicólogo, vai num coaching, vai numa terapia energética. Seja onde você for, que você recebe uma informação, aquela informação tem que ser empregada na sua vida. E isso tem a ver com o quê? Com a informação de quem somos nós. Quem somos nós, quais são as nossas dores, quais são as nossas questões mal resolvidas, né? Estamos cheios de questões mal resolvidas, por isso que nós estamos aqui. A Lídia falou isso mesmo, os movimentos internos são necessários. Tão necessários que são somente os movimentos internos que transformam a nossa vida. E quando a gente entra no processo de conhecer a própria mente e viver a própria vida, significa que a gente precisa quebrar os padrões. Quebrar os padrões significa eu não vou me limitar ao preconceito de dizer isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Entende? Quebrar os padrões significa, isso foi uma coisa que eu falei pra mim. É possível que tudo que eu aprendi na minha vida seja apenas uma mentira bem contada. É possível que tudo que eu aprendi na minha vida seja apenas uma mentira que foi muito bem contada e eu acreditei. E aí, eu apago tudo e falo, quero começar, quero aprender, quero descobrir. Como é que eu faço essa programação do meu subconsciente para poder viver a minha própria vida? Porque, gente, você não consegue viver a sua própria vida se você não trabalhar a sua própria mente. Entende? Valéria disse, estou num momento muito desafiador, mas entendo que tenho ferramentas para superar e crescer, mas tem muitos momentos que cedo ao ego. Então, esse ego, ele não é que o ego seja algo ruim, ele perdeu a noção de quem ele é, e aí ele assumiu o controle. Mas o ego, ele sempre vai fazer de tudo para que você nunca mude quem você é. Por quê? Porque ele só conhece a realidade do passado. Tudo que seja novo para o ego, ele se assusta. Ele não vai deixar você dar o próximo passo, porque o ego é baseado no passado. Por isso que a gente tem que abrir a nossa mente para o entendimento que nós estamos em diversas dimensões.
A Mandy Alonso falou que saudade, Neuzinha. Sempre boas palavras para começar o dia, Mandy. Gratidão, minha querida. Vamos fazer essas lives aqui com mais frequência, sim. Vamos fazer. Gratidão por estar aqui. Percebe que você precisa se compreender, ver ou buscar o que está atrás da cortina da realidade? Porque toda a realidade que o ego cria, toda a historinha que a gente vive a partir do ego, ele está do lado de cada cortina. Ou do véu. Lembra? Rasgai o véu, tirai o véu. Quem é que coloca o véu? O ego, através das crenças, através dos padrões limitantes, através do medo, através da insegurança. Entende? Então, a gente precisa tirar essa cortina. A Kabbalah e a árvore da vida, ela traz essas 9 dimensões da realidade, essas 9 consciências da realidade, através da árvore da vida. E dentro da árvore da vida tem os 22 caminhos, que são os 22 caminhos de ascensão, de expansão da consciência. Então, cada caminho que você resolve ali na sua vida, que você internaliza o que ele está trazendo de ensinamento, é um véu que você tira. É uma cortina que você abre e enxerga o que está do outro lado, da realidade sua, da sua realidade. Todo o nosso processo diz respeito ao espírito. Todo o nosso processo de expansão diz respeito a encontrar a verdade absoluta dentro de cada um de nós, como sendo a luz criadora, a luz que tudo cria. Não existe ninguém criando a sua realidade que não seja você mesmo. E isso é muito simples a gente observar. Começa a observar a realidade das pessoas. A realidade de um grupo de família ali, né? Pai, filho, irmão. Cada um tem uma história, cada um tem uma forma de receber as situações, de vivenciar as situações. Por quê? Porque cada um tem o seu sistema, o seu banco, o seu pacote de informações. E dependendo da forma como a pessoa se vê na situação, ela vai criando a realidade dela dessa forma. Então é importante a gente ter esse entendimento. E aí a gente precisa, eu coloquei aqui 2 perguntas para a gente trabalhar, e a gente pode trabalhar isso diariamente, que é: quais são as minhas questões mal resolvidas? Isso é o começo de tudo. Quais são as minhas questões mal resolvidas? Gente, a lista é grande. A lista é grande. Mas a gente precisa ter clareza sobre isso. Porque senão a gente acorda de manhã e fala: vou fazer o quê? Vou só trabalhar. Vou sentar aqui na frente do computador, trabalhar, tal. E terminei, vou pra casa, durmo, levanto, acordo, tal. A gente vira um robô, né? Tem pessoas que têm medo, né, dos robôs. Nossa, o robô vai tomar o lugar do ser humano. Mas a maioria dos seres humanos já estão se comportando como robôs. Então, quais são as minhas questões mal resolvidas? Eu vou acordar de manhã com um propósito maior, além de ligar o meu computador ou de fazer o meu trabalho rotineiro. Ou seja, eu vou tirar um tempo para olhar para as minhas questões mal resolvidas. Que eu pegue uma questão por dia, mas que eu procure o entendimento de como resolvê-la. Tipo da questão que possui verdades inconvenientes. A Mandy falou. Pura verdade, clareza. Então, quando a gente tem esse entendimento de, poxa, o que eu... Tá, eu vim aqui nessa vida, e quais são as minhas questões mal resolvidas? Pra gente entender quais são as questões mal resolvidas da nossa vida, a gente também precisa compreender, ok, quem sou eu? Quem sou eu? E aí você esquece que você é aquela pessoa que tem um nome lá escrito no seu CPF, na sua identidade, no seu registro de nascimento. Porque você não é essa pessoa, você está essa pessoa. Mas quem é você de verdade? Quem é você? Como que você foi criado? De onde você veio? Para onde você está indo? Essas questões profundas da nossa vida. Isso tem que estar claro. Hoje, para mim, isso está muito claro hoje para mim. Quando eu olho no espelho de manhã, eu sempre me lembro que eu estou esta pessoa. Mas eu não sou esta pessoa. E para mim
chegar, para mim me conectar verdadeiramente com quem eu sou verdadeiramente, eu preciso resolver as minhas questões mal resolvidas. Olha só, não tem como. Não tem como o espírito falar com você, te ajudar, sabe, te orientar, se você não tem essa noção de que você é o espírito. E aí você vai buscar ajuda por um ser que está numa outra dimensão, que está conectado com essa essência, para te ajudar, já que você não está conectado ainda com ela, por causa das questões mal resolvidas. Então, o objetivo maior da gente resolver as questões do nosso subconsciente não é para a gente alcançar riqueza, milhões de reais, dólares, euros, ou viver uma vida de status, sucesso. Não, gente, é primeiro para a gente se conectar com a virtude de quem nós somos. E aí sim, limpei todo o meu subconsciente, estou com todos os meus canais de comunicação abertos, eu vou receber todas as informações que eu preciso para gerar esse movimento na vida, que vai me gerar sucesso, que vai me gerar prosperidade. E a gente tem que ser bem verdadeiros para o entendimento de que ainda não está acontecendo, porque eu ainda tenho muitas questões mal resolvidas. Entende? A Veveta falou, estou em busca de colocar meu propósito em prática. Aí, Veveta, você tem que dizer assim, ok, eu já sei qual é o meu propósito e eu estou em busca de colocar o meu propósito em prática. Quais são as questões mal resolvidas que eu preciso resolver para ter essa coragem, para ter as ferramentas necessárias para mim colocar o meu propósito em prática? Porque se você não está conseguindo colocar o propósito em prática, tem questões mal resolvidas. Quais são essas questões mal resolvidas? A Marinês falou, estou em busca do meu propósito. Se conecta com o seu coração. O seu propósito está escrito, está registrado no seu coração. Porque o coração, ele é um canal direto com o espírito, com a essência. Então, o seu propósito, aquilo... Porque entenda uma coisa. A gente não veio com um pacote registrado do propósito na vida no sentido de... eu vim para ser médico. Tá escrito lá que eu vim para ser médico. Não, a gente veio para desenvolver o nosso potencial através do servir. Todos nós estamos aqui para servir. Para servir. Por quê? Porque o processo é evolutivo. Então, o seu propósito, ele está alinhado com algo que você vai fazer para servir dentro do propósito da evolução. Ou seja, se o propósito é evolutivo, o seu propósito é servir para a evolução. E aí vai ser médica, vai ser artista, vai ser músico, vai ser enfermeiro. O que você vai ser? Esse ser... ele vai ter que estar muito alinhado com o seu coração. Então, assim, nossa, eu amo ser enfermeira. Eu trabalharia como enfermeira de graça, 24 horas por dia. É tão forte, é tão intenso dentro de mim que eu não vejo barreira nenhuma para me tornar uma enfermeira. Não importa o que dizem, se ganha pouco, se ganha muito, se trabalha pouco, se trabalha muito. Não importa, se trabalha de domingo, não trabalha de domingo, não importa. Eu amo tanto, tanto, tanto que nada, absolutamente nada pode me fazer desistir de ser uma enfermeira. Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. Quando você se conecta com este seu propósito e você fala, é isso. E nada mais existe além disso, é isso. O universo, ele começa a trabalhar a seu favor. Não pergunte como, porque infinitas possibilidades de como ele vai trabalhar. Mas se você decidir, se você colocar em prática que você vai ser, você vai começar a estudar, vai começar a aparecer pessoas, você vai começar a entrar nesse movimento e as coisas vão acontecer. Eu vejo isso na minha própria vida. Desde 2015 eu sabia o que eu queria fazer, mas só em 2019 eu decidi, falei, é isso, pronto, acabou. Só que de 2019 até 2021,
eu estava trabalhando, mas eu não estava me dedicando. Eu estava trabalhando, mas não me dedicando. E as coisas não fluíam de uma forma ali potente. Em 2021, quando eu fiz, vai fazer quase um ano, hein? Dia 29 de outubro de 2021 foi o dia que eu falei, encerrei e passei a viver apenas disso que eu considero o meu propósito, que é levar o conhecimento, que é trabalhar com essa parte de desenvolvimento da mente humana. As coisas começaram a fluir de uma forma muito diferente, e tantas coisas foram acontecendo para me ajudar no meu preparo, no meu aprendizado, porque eu precisava aprender, continuo aprendendo, continuo fluindo. Tem coisas que ainda estão sendo trabalhadas? Claro que tem, principalmente na minha parte de prosperidade financeira. Eu estou trabalhando. Cheguei aonde eu queria? Não. Estou trabalhando, o que eu estou trabalhando? As minhas questões mal resolvidas do meu subconsciente para abrir esses portais. Mas a minha missão eu já estou cumprindo. Eu não estou esperando nada acontecer, eu estou cumprindo. E nesse caminhar, as coisas vão aparecendo. O ensinamento vai aparecendo, a cura vai aparecendo, a resolução vai aparecendo, as pessoas vão aparecendo, as coisas vão aparecendo. Então é muito importante que a gente coloque-se em ação. A Veveta falou, eita que essa live está em sincronia com uma mensagem de ontem. Olha, a Veveta e as sincronicidades, né, Veveta? Veveta é uma querida mentorada do meu treinamento, do meu programa de mentoria terapêutica. E com certeza, né, Veveta? Muitas coisas, né, estão acontecendo por causa dessas decisões. Não foi eu que fiz alguma coisa, não. Ela tomou uma decisão, ela seguiu, né, os passos, fez o que tinha que ser feito, está fazendo o que tinha que ser feito, o que tem que ser feito, e as coisas estão acontecendo na vida dela. E essas sincronicidades, essas mensagens, né, que vêm, elas vêm para confirmar. Então eu preciso acreditar que o meu eu, em forma de eu superior, em forma de Cristo, em forma de tantas formas de seres, estão me ajudando através do momento que eu vou lá no meu subconsciente e abro espaço, começo a mexer com as informações que estão lá. Sempre pergunto qual é o meu servir nessa vida. Presta atenção nos sinais, Valéria. Sempre pergunta, presta atenção nos sinais. Porque se você está sempre perguntando, e por acaso talvez você ainda ache que você ainda não encontrou, presta atenção nos sinais. Porque o mundo superior, né, os nossos eus superior, eles respondem. A questão é que às vezes a gente ignora a resposta. A gente fala, acho que não. Ah, não. Né? Por quê? Porque o nosso ego vai falar, não. Ah, não é isso não. Acho que não, não, entende? Então presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Gente, deixa eu ver quanto tempo de live aqui. Peraí. 42 minutos. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim? Fazer ou alguma dúvida que vocês tenham? Quando a gente fala do entendimento da nossa mente, uma coisa que vocês precisam ter assim, sempre claro para vocês é que o subconsciente, ele é um campo de informações ilimitados. O ego é limitado. O seu ego só existe nesta encarnação. Quando você deixa esse corpo, este ego, assim como o corpo físico, ele deixa de existir. O ego. Mas o seu subconsciente, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Porém, a sua necessidade de se conhecer no sentido desta existência é fundamental para que você consiga encontrar a resposta do seu propósito, encontrar a resposta que faz o seu coração vibrar, se conectar com informações que você vai baixar
Quando eu digo baixar, o que que é? Você quer uma informação, você se abre para o campo do subconsciente de infinitas possibilidades, você se permite, você acredita que isso realmente é real, é verdadeiro, e aquilo vai acontecer no sentido da informação vai chegar para você. E aí o que você vai fazer com ela é sempre uma escolha. Mas sempre entendam que esse subconsciente, ele é ilimitado. Com relação às adversidades da nossa vida, existe também um fator que bloqueia a vida de muitas pessoas. E aí, nesse livro aqui do Napoleão Hill, ele tem um trechinho aqui desse capítulo que ele diz assim: a adversidade é um tônico, não um obstáculo. Toda adversidade carrega a semente de um benefício maior ou igual. A maioria de nós, a gente trava a nossa vida. A gente desiste dos nossos sonhos, a gente se coloca no lugar de vítima, a gente vira a cara para o mundo quando uma adversidade aparece. Ou a gente treme na base quando uma adversidade aparece. E aí é só uma questão de você olhar para a adversidade. Se você olha para a adversidade com os olhos do ego, você vai perder a coragem, ficar com medo, ficar ansioso, ansiosa. Você vai se entregar àquela adversidade, você vai ver ela como algo ruim na sua vida. E aí, quando a gente olha como algo ruim, a gente se coloca no lugar de vítima. Se você mudar o olhar para a sua adversidade, você, como ele diz aqui, a adversidade vira um tônico, um combustível. E é justamente nas adversidades que a gente conhece o nosso potencial, que a gente ganha força, dependendo de como a gente interpreta ela. É algo ruim ou é um tônico? É algo que vai me levar para um lugar melhor? Entende? A Valéria disse: acho que acabo usando minha profissão atual para servir com a escuta e até dividindo o meu conhecimento. Assim sinto que a vou servindo. Aí você precisa ouvir o seu coração, Valéria, para o entendimento de que isso é suficiente, porque pode ter uma armadilha aí. Talvez você tenha um potencial para desenvolver nesse servir a partir do ouvir, mas o seu ego diz assim: ah, não, ó, fica aqui no seu trabalho mesmo, porque você está ouvindo 1, 2, 3 pessoas e você já está ajudando 1, 2, 3 pessoas e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que de repente a sua alma e o seu espírito quer que você seja ouvida por bilhões de pessoas. Não pela meia dúzia que está no seu trabalho. E sim, a meia dúzia do seu trabalho, ela é importante, mas elas estão te ajudando a desenvolver esta habilidade de servir através desse ouvir. Porque se você está ouvindo, é porque as pessoas também estão ouvindo você e recebendo uma mensagem sua. Então é só se perguntar: ok, dentro do meu trabalho, da minha profissão, eu acabo usando isso, mas é só isso mesmo? Ou tem mais para desenvolver? Aí você vai ter que ouvir o seu coração, o seu espírito mesmo, a sua essência. É só isso. Ou eu preciso me expandir mais? Porque sim, a gente tem que perguntar isso também. Para não ser enganados pelaquela vozinha interior que diz: não, olha, não vai mais além não. Fica aqui mesmo, que aqui tá confortável, aqui tá seguro, aqui eu sei como é que é, aqui eu conheço. Eu conheço. Porque para a gente se expandir, a gente tem que entrar no desconhecido. Inclusive, dentro da nossa mente subconsciente, é um campo desconhecido. E para a gente resolver a nossa vida, a gente precisa entrar neste campo desconhecido do nosso subconsciente. A gente não consegue curar definitivamente uma situação que nos incomoda se a gente não fazer esse trabalho dentro do subconsciente. Por isso que muitas vezes a pessoa ela faz anos de terapia e ela não resolve uma única situação. Ela sempre volta naquela situação. Por quê? Porque ela só está olhando para o nível superficial.
ela não está indo no nível mais profundo para ter a compreensão do que aquilo significa, do que aquilo realmente está mostrando para ela, qual é o aprendizado que realmente está ali. E aí ela fica fazendo anos de terapia, sempre com aquela mesma questão, que está se repetindo na vida dela de diversas formas. Ela evolui dessa forma? Não, não evolui. Não evolui. A Valéria falou, sim, sinto que estou me preparando. Muito bem, Valéria. Muito bem. Muito bem. Coloca um prazo. Até quando? Você tem um propósito do servir? Ok, até quando eu vou ficar neste meio? Até quando? Porque se você não colocar um prazo, talvez você passe a sua vida inteira. Coloca um prazo. Eu tô aprendendo a colocar prazo nas coisas que eu quero que se manifestem na minha vida. E isso está fazendo muito sentido. Inclusive, hoje mesmo, ontem à noite e hoje, eu li... eu leio vários livros, né? E aqui nesse livro, esse livro aqui eu recebi com a ayahuasca. Depois que eu fiz a ayahuasca, eu me conectei com esse livro, com essa informação, e aí daria uma live de umas 10 horas. Esse aqui, ó, se conectando com os arcturianos. E nesse capítulo que eu tô lendo, ontem, deixa eu achar aqui. Eles falam, né, que se a gente quer ter uma solução na nossa vida, pedindo a ajuda deles, que a gente estipulasse um caminho para chegar lá, e esse caminho tem que ter uma data. Este caminho tem que ser uma data. Então, qual é a resolução que eu quero? Qual é a solução que eu quero? Eu preciso trilhar um caminho do presente até uma data, que é a data da resolução. Então, a resolução tem que ter uma data. E ontem mesmo eu fiz um propósito, criei, né, fiz o caminho do jeito que eles ensinam aqui no livro e coloquei uma data. Até tal dia eu terei a resolução para isso. E aí eu trilhei esse caminho. Você precisa trilhar o caminho. Eu estou no presente olhando para o futuro tem uma data, e o que vai acontecer daqui do presente até aquela data, eu preciso criar isso no meu subconsciente. Ou seja, eu estou escrevendo a minha história, então eu preciso visualizar, eu preciso criar, registrar uma informação para que o mundo superior possa trabalhar essa informação da melhor forma possível. Então, se a gente tem um propósito, a gente precisa sim colocar uma data. E isso funcionou na minha vida lá. Quando eu coloquei a data, eu coloquei uns 3 meses antes, a data do dia 29 de outubro de 2022, que era quando eu iria encerrar as minhas atividades lá na Irlanda. Eu coloquei 3 meses antes, mais ou menos, uns 3, 4 meses antes, eu estipulei a data, dia 29 de outubro, eu encerro as minhas atividades aqui na Irlanda. E, gente, começou a acontecer várias coisas que no dia 29 de outubro eu estava de malas prontas, tinha entregado, né, o meu trabalho, entreguei o meu computador, assinei o encerramento do meu contrato e aconteceu, entende? Então, assim, eu comecei a trabalhar mais isso. E eu já tinha visto isso em outras coisas, em outras, né, vias de informação. E aí ontem eu lendo esse livro aqui de novo e aí falando a mesma coisa de novo, ou seja, uma outra confirmação. Sim, você precisa estipular seu propósito de vida, o seu servir, as resoluções da sua vida tem que ter uma data, né? Então eu tenho lá um trauma de infância, eu quero resolver até tal data estará resolvido. Eu preciso criar isso. Eu tenho uma questão de prosperidade, até tal data essa questão de prosperidade estará resolvida. E eu preciso acreditar nisso. E eu preciso acreditar nisso e me abrir para a ajuda de quem sabe mais do que eu. E quem sabe mais do que eu? O meu eu superior, a divindade, os mestres, os guias, os seres que estão nos servindo para nos ajudar. E eles existem sim, né? E aí você busca aquilo que se conectar com você. Eu nunca tinha me conectado, já tinha ouvido, já tinha estudado, sabia que eles existiam, mas eu não tinha uma conexão com essa questão da consciência arcturiana. Tinha estudado a respeito deles porque eles estiveram no Antigo Egito também.
tinha estudado a respeito deles, mas eu não tinha me conectado com a consciência. E aí, quando eu tive a experiência da ayahuasca, eu me conectei com a consciência e aí comecei a estudar e eu falei, nossa, é uma consciência a mais que está nos servir para me ajudar. E eles trabalham também com Sananda, Cristo, ou seja, é tudo uma questão de você interpretar de que não importa o nome que você queira usar, existem seres, sim, que estão nos ajudando a evoluir o nosso processo de rasgar os véus, de conhecer a nós mesmos, de viver a partir do nosso ser, da nossa essência, e de criar esse potencial de realização de vida a partir dessa essência. Ok, minha gente? Foi contribuição para vocês? Deixa eu tomar uma água aqui. Essa live. Gente, há tanta coisa para falar com relação a esse entendimento, com relação ao quão importante é a gente trabalhar o nosso subconsciente. Mas olha, tanto eu tô com o livro Um Curso em Milagres aqui, tanto este livro do Curso em Milagres, ele trabalha com a limpeza do nosso subconsciente e ele usa uma linguagem específica. Este livro aqui, dos Arcturianos, também trabalham com o nosso subconsciente, a limpeza das nossas questões, para a gente atingir o nosso potencial de luz. E esse aqui, que trabalha do Napoleão Hill, que trabalha como enriquecer com paz de espírito, também a fonte é trabalhar o seu subconsciente para que você possa limpar, resolver as questões mal resolvidas, para você gerar potencial. Percebe? São 3 linguagens diferentes que levam para o mesmo caminho. O caminho é a mente, o subconsciente. E o caminho é limpou ele, se conectou com a sua essência, o teu potencial. Quanto menos lixo eu tenho, quanto menos questões mal resolvidas eu tenho no meu subconsciente, mais eu estou conectada ao divino, mais eu estou próxima da luz. Vevé, tá muito bom. Lídia, muito sim. Eu conheci as músicas arcturianas através do Arli Cravo. E as músicas arcturianas, elas têm uma frequência, né? E essa frequência ajuda também a gente se conectar com as luzes, né? Que eles estão emanando aqui para a Terra. E quando a gente fala de transição planetária, por exemplo, existe um influxo, né? Um fluxo de energia muito grande sendo emanada para nós, né? O planeta, ele está passando assim por uma revolução incrível. E quem está no caminho do despertar, ele sente isso, ele percebe isso. Quem está adormecido, não acontece nada. Não acontece nada. Ele pode sentir um incômodo lá dentro dele, mas ele não entende e a vida flui, continua daquele jeito. Mas para você que fala, poxa, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação, eu quero me conhecer, eu quero me desenvolver, eu quero mudar, eu quero me transformar, tem muita ajuda sendo entregue pra gente. Tem assim, uma equipe de plantão. Só que lembra do livre-arbítrio? Nem o Cristo, nem qualquer santo, qualquer divindade que você tenha na sua mente, eles não vão interferir na sua historinha se você não dar permissão. Peça e será atendido. Não tem essa frase? Peça e será atendido? Você tem que dar permissão. Você tem que pedir e permitir. Pedir e permitir. Quando você pede e permite, se abre, aí você recebe toda a ajuda necessária. E aí, gente, a ajuda tem para todo gosto. Todos os gostos hoje em dia. Você escolhe. Isso E por que isso? Porque a gente está num processo acelerado. Nós estamos num processo acelerado de evolução de consciência. Verdade é que houve uma revolução tecnológica enorme. Em 50 anos, houve uma revolução tecnológica que não aconteceu em 1000 anos de existência na Terra e muito antes disso. Né? Vamos colocar aí 13 mil anos, porque havia uma tecnologia muito avançada na época dos Atlantes, perdeu-se tudo isso, depois veio os egípcios, perdeu-se tudo isso e agora, de novo, retornou em forma de tecnologia, por causa
da nossa era de aquário. Então, assim, a gente só não muda se a gente não quiser, porque tudo coopera ao nosso favor, quando a gente pede e permite, com sabedoria. Então, aonde você quer chegar? Descubra a partir do quem é você. Beleza, gente? Gratidão, queridas consciências, pela live de hoje. Eu vou encerrando. Foi ótima live, muito grata. Gratidão a quem esteve aqui, tá bom? E nos vemos na quinta-feira. Quinta-feira eu vou colocar o tema aí disponível, tá? E, gente, ó, vídeo no YouTube tem todo dia, tá bom? No YouTube tem vídeo todo dia. E são vídeos que eu só posto lá, tá? Gratidão a todos. Bom dia para vocês e uma ótima terça-feira. Não se esqueçam, vocês são o espírito manifestado na matéria. É isso. Beijos. Gratidão.